alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma alegria ter a sua companhia. É muito bom saber que existe um povo desejoso por se alimentar cotidianamente da palavra de Deus, que é um alimento forte, que nos fortalece, que nos coloca no caminho da santidade, que propõe a nós conversão, mudança de vida. E junto com você, eu também vou fazendo esse caminho, deixando que a palavra de Deus ilumine cada um dos meus passos. Nós vamos pedir o Divino Espírito Santo para que Ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, para você, junto comigo, anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Estamos no livro dos Números. Números, capítulo 20, versículos de 14 a 21. Números, capítulo 20, versículos de 14 a 21. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, tu bem sabes por quantas dificuldades temos passado. Nossos antepassados desceram ao Egito e nós moramos ali por muito tempo. Mas os egípcios nos maltrataram, a nós e nossos pais. Clamamos então ao Senhor, que ouviu o nosso clamor e enviou um anjo que nos libertou do Egito. E aqui estamos nós em Cádiz, cidade situada nos limites do teu território. Deixa-nos atravessar tua terra. Não vamos atravessar campos nem vinhas, nem vamos beber água dos poços. Seguiremos pela estrada real sem nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda, até termos atravessado o território. O rei de Edom respondeu: não passarás por meu território. Do contrário, vou enfrentar-te de armas em punho. Os israelitas disseram: queremos apenas subir pela estrada principal. Pagarei a água que eu e meus rebanhos por acaso bebermos, sem problema. Queremos simplesmente passar a pé. Mas Edom respondeu: de modo algum passarás. E Edom saiu ao encontro de Israel com muita gente fortemente armada. Como Edom se negasse a dar passagem pelo seu território, Israel desviou-se dele. Vamos nos lembrar que o território de Edom foi dado para Esaú, irmão de Israel, no caso. Então, é importante que a gente veja que existe aqui uma parceria, né, que deveria existir. Então, quando ali Moisés e o povo mandou recado para o rei de Edom, que eles queriam passar por aí, acharam que seria muito fácil. Mas deixa eu te dizer, o caminho de Deus e o caminho da vontade de Deus não é um caminho fácil. É errôneo nós acharmos que o caminho de Deus é um caminho fácil. Inclusive, Jesus vai dizer que a porta é estreita e que são poucos aqueles que passam por ela, porque o caminho da perdição, ele é largo, ele é fácil, mas o caminho da salvação é um caminho exigente e difícil. E no texto bíblico que nós acabamos de ler, desse episódio, onde o povo gostaria de passar por Edom, era um caminho mais rápido para chegar à terra prometida, ele demonstra espiritualmente para nós exatamente isso. Muitas vezes, nós vamos precisar desviar de situações, de caminhos perigosos. O que se avizinhava deles ali? Guerra. Eles não queriam guerra. Eles queriam paz. E é exatamente isso. Eu e você precisamos muitas vezes desviar de situações que nos colocam em risco de vida, em risco de morte espiritual, na verdade, porque existem caminhos, se nós passarmos por eles, que nós corremos risco de morrer e de morrer espiritualmente. Preste atenção quando tentações começarem
a se avizinhar do seu coração, da sua vida. E perceba, vamos imaginar, você está sendo tentado por uma pessoa, vamos imaginar que você vai numa academia, você é um homem casado ou uma mulher casada, e tem uma pessoa lá que está meio que flertando com você. E você se vê fraco. Você quer ser fiel a Deus, você quer ser fiel no seu matrimônio, não tenho dúvida disso. Mas se você ceder a olhares, se você ceder ao flerte, se você se aproximar, for muito gentil, você está correndo risco. Então você tem que desviar, vai mudar o horário de ir para a academia, não é? Eu estou dando aqui um exemplo, tá? Que poderia ser uma coisa que aconteceria e pode ser comum de acontecer na vida de qualquer um. Estou falando de pessoa casada, isso pode acontecer com gente solteira. Você quer ser fiel, você quer ser fiel a Deus, aquilo ali vai ser para você pecado. Vamos imaginar alguém que tem dificuldade com embriaguez. Então, se você é convidado para uma festa onde vai ter bebida em abundância, você vai ter que desviar o caminho. Eu não vou poder ir, eu vou fazer uma vigília, eu vou rezar, eu vou marcar um outro compromisso. Você tem que reconhecer, em primeiro lugar, o seu limite, a sua limitação. Vocês acham que Israel tinha condição de enfrentar aquela multidão do povo de Edom que estava armada para uma guerra? Não. Eles queriam paz e queriam fazer o caminho agora que Deus tinha estabelecido. Porque já erraram muito, já murmuraram muito, já fizeram muita coisa errada. Então agora eles querem sair do erro e viver aquele que é o projeto de Deus. Então, eles começam a fazer um caminho mais longo. O caminho mais longo, muitas vezes, deve ser feito também por mim e por você, com paciência. Eu que oriento as pessoas, esses dias mesmo eu estava dando uma orientação a uma pessoa que tinha tido uma queda, uma fraqueza numa situação. E essa pessoa estava ali, se condenando, dizendo que não amava Deus, dizendo que era a pior pessoa da face da terra, que não merecia estar onde estava. E eu disse para ele, meu filho, existe um tempo para o nosso processo de conversão. Uma queda não define você. O que define você é o seu desejo de amar a Deus. Se você está incomodado por você ter caído, isso é um ótimo sinal. Agora, se você tivesse caído, é assim mesmo, eu vou continuar desse jeito e tal, ou até mesmo querer voltar à vida velha, aí eu diria para você, está correndo um sério risco. E, às vezes, o caminho da santidade é um caminho longo, tortuoso, de quedas e sorreguimentos, de recomeços. E eu preciso fazer esse caminho, você precisa fazer esse caminho. E ter a paciência de esperar a graça de Deus que eu vou pedir, porque não sou eu que me santifico, é Deus que me santifica. Eu só me exponho a Ele na prática da vida espiritual, da oração, naquilo que eu faço, da meditação da palavra, na adoração, na Santa Missa frequente. Eu estou me expondo à graça de Deus, mas quem vai me santificar é o próprio Deus. Então, eu disse para ele, calma, recomeça, mandei uns textos para ele meditar, e aí ele entendeu, eu vou continuar no caminho, ainda que eu passe por esses momentos tenebrosos, mas eu sei que Deus está comigo, e Ele me dá uma nova chance. Uma outra coisa, só para a gente terminar a meditação do texto, escolhamos sempre a paz e nunca a guerra. A gente precisa viver algo que o Padre Jonas nos ensinou, partilha e transparência, viver reconciliado, nunca colocar lenha na fogueira ou álcool no fogo, piorar as coisas, decretar guerra. Não, nós somos irmãos, isso não agrada a Deus. Então, Israel fez a escolha certa, não vamos entrar em guerra, vamos permanecer na paz, que essa paz permaneça no seu coração. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus hoje? A paciência tudo alcança, por isso devo reconhecer que no meu caminho de fé e de busca pela santidade, terei que ter paciência nos momentos de quedas, de falhas, de pecados, tendo sempre o propósito de recomeçar e continuar o caminho com Deus. A escolha de um homem ou de uma mulher
de Deus deve ser pela paz e pela reconciliação. Essa é a vontade de Deus. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, quando ela vai explicar lá as 7 moradas, né, no castelo interior, ela vai dizer que quando alguém chegou num avanço na sua caminhada, saiu da segunda, está na terceira morada, se essa pessoa, por algo de muito descuido, cair num pecado mortal, ela se confessa e o propósito que ela faz é capaz de fazer com que ela mude até mesmo de morada, ela avance numa morada, por conta do arrependimento, do amor demonstrado por Deus e do desejo de seguir em frente. Então, não pare na sua limitação, trabalhe a sua limitação. Às vezes o tempo, a demora para a gente vencer certas coisas é exatamente para que, trabalhando, a gente persevere até o fim, vencendo aquela realidade. Mas não desista. Que Deus possa agir em mim e em você. E por isso nós oramos nesse momento. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu pensei em momentos de queda, de fraqueza, de limitação, de tocar numa falha minha, em desistir ou até mesmo veio aquele desespero, aquela vergonha, aquele sentimento de humilhação, mas eu confesso hoje, diante da sua presença, que essa palavra me dá a oportunidade de chegar onde o Senhor deseja que eu chegue, de fazer um caminho mais longo, paciente, buscar ajuda, cura interior, buscar um diretor espiritual, a confissão com frequência, mas nunca voltar atrás e sempre em frente no caminho que o Senhor traçou para mim. Muito obrigado pela palavra que o Senhor me dá e me dê a capacidade de escolher sempre a paz e nunca a guerra. Amém. É exatamente isso. Escolha a paz, nunca a guerra. Escolha seguir o caminho de Deus e nunca desista, nunca volte atrás. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.